você abrir sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Enquanto você abre sua Bíblia, eu gostaria de perguntar algo. Quem é você? Essa pergunta é feita desde o início dos séculos, porque o ser humano sempre quis saber quem ele é. Desde o início ele quer saber para onde ele vai, o que ele irá fazer quando crescer, qual ofício ele vai operar quando ele for mais velho. E desde sempre o ser humano ele consegue de diversas formas responder essa pergunta de forma equivocada. Diversas vezes nós procuramos saber quem nós somos, e enquanto nós caminhamos à procura de saber quem nós somos, nós cometemos erros, nós cometemos equívocos, cometemos desvios na trajetória dos nossos planos, remudamos a rota porque os nossos planos anteriores não foram o melhor. Quem é você? Se eu fosse dizer acerca de mim mesmo, a primeira coisa que eu diria a você é meu nome é Yuri. Mas há certas coisas que eu não posso responder sobre a sua vida porque só você está com você 24 horas a todo momento. E por conta disso, nós iremos ler um texto que Paulo ele vai dizer exatamente sobre quem nós pretenderíamos ser, quem nós deveríamos ser. Paulo ele irá escrever aos irmãos de Roma esses dois versos tão poderosos porque ele está disposto a nos ensinar o que é identidade. Eu convido a você a se pôr de pé nesse momento. Vamos ler juntos os versos 1 e 2? Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podemos assentar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Santo Pai, a Tua palavra está posta entre nós. Fale ao nosso coração da forma que só Tu podes falar. Nós pedimos a Ti um coração de servos. Em nome santo, precioso de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém. Meus queridos irmãos, eu pretendo não ser longínquo na minha palavra. Quem me conhece sabe, eu falo muito pouco. Muito pouco mesmo. Quem me conhece está rindo ali, não sei porquê, qual o motivo disso. Mas eu vou estar bebendo muita água, porque esse tempo me dificultou um pouco a voz. Mas Paulo, ele vai ser muito conciso na sua palavra, de forma muito direta, como se fosse um poeta escrevendo uma poesia. Ele vai descrever o que ele quer dizer de forma muito precisa, com poucas palavras. Eu convido a você a acompanhar comigo a palavra por palavra do primeiro verso. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus. É muito interessante porque Paulo ele vai nos convidar a refletir. Ele vai terminar todo o assunto que ele queria propor na sua carta aos Romanos, no capítulo 11. O assunto vai se fechar no capítulo 11. E a partir do capítulo 12 ele irá começar uma nova ideia. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Paulo. Eu não sei se você conhece a trajetória paulina. Eu não sei se você é íntimo das diversas aventuras que ele teve durante suas missões. Mas Paulo era um homem muito respeitado no seu meio. Paulo ele era um perseguidor de Cristo, perseguidor da sua comunidade, perseguidor daqueles que professavam a fé de quem Jesus era. E a certo momento, na sua caminhada, ele vai olhar para o céu enquanto ele está indo perseguir alguns irmãos cristãos. E a caminho de Damasco, ele vai chegar naquele caminho, ele vai refletir, ele vai olhar para o céu, ele vai ficar cego porque o Senhor Jesus se demonstra a ele e diz: Paulo, Saulo, por que me persegues? E com essa pergunta, Saulo vai caminhar durante 3 dias cego, sem saber o porquê, mas ele vai chegar a um irmão cristão e ele vai dizer que ele quer se batizar.
E através disso, Paulo, que era um fariseu, antes chamado de Saulo, fariseu era uma casta do judaísmo, ele vai se refletir na sua pessoa e vai dizer: não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. E Paulo, ele vai ser um homem que ele, diferente de outros fariseus, diferente de outros mestres, ele irá pregar o evangelho de forma afinca, com todos os seus esforços, com toda a sua força, com toda a sua luta. E Paulo, ele poderia dizer diversas coisas acerca de si mesmo. Ele aprendeu com os melhores mestres, ele sabia as melhores teologias, ele sabia quem ele era, ele sabia da sua linhagem, do seu nascimento, mas Paulo, ele vai convidar seus irmãos a refletirem. Mas toda reflexão necessita de um motivo. Ele poderia dizer: me escutem, eu sou Paulo, aquele que esteve aos pés de Gamaliel, grande líder do judaísmo. Ele poderia dizer: eu sou Paulo, aquele que fundara várias igrejas nas regiões. Eu sou Paulo, aquele que é missionário e que é perseguido pelo Império Romano. Eu sou Paulo, aquele que está a todo momento sendo chicoteado, apanhando por conta do Evangelho. Mas ele vai dizer o seguinte: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Reflita um pouco sobre o que isso quer dizer. Peço pelas misericórdias de Deus. Paulo, ele sabia o que ele estava falando. Os estudiosos vão dizer que lá em Roma havia certas pessoas que eram judeus praticantes, que haviam se convertido ao cristianismo, estavam se reunindo em pequenas casas para professar a fé do novo Cristo ressurreto entre eles. Ele vai pedir a sua atenção, ele vai pedir a atenção daquelas pessoas, vai pedir a minha atenção e a sua atenção no dia de hoje, rogando pela misericórdia de Deus. Por qual razão? Qual o sentido? Ele vai primeiro pedir que você reflita primeiro quem Deus é, antes de você chegar ao que Ele quer dizer. Esse Deus que criara tudo, criara o homem à perfeição, criara a sua esposa, Ele criou em 7 dias tudo o que Ele precisava criar. O homem peca, se afasta de Deus. Em Romanos ele vai dizer que todos pecaram e destituídos, estão à parte de Deus, estão separados de Deus, não conseguem se aproximar de quem Cristo é. E esse Deus, ele vai criar um plano de salvação, ele vai engendrar meios de caminhos, mas ele só vai pensar em algo: sacrificar-se a si mesmo. Ao ponto dele se entregar na cruz do Calvário, pena romana de mais alto preconceito pela sociedade. As pessoas não queriam saber da cruz, porque a cruz era um sinal de vergonha. As pessoas se reuniam a ver a cruz para envergonhar alguém. A palavra cruz, no latim, na época de Roma, era um xingamento, porque as pessoas se sentiam amaldiçoadas de pertencer a estar presas a uma cruz. Uma forma de tortura que durava tantos e tantos dias. Esse Deus que poderia ter esquecido de nós, ter reiniciado as coisas de tudo da forma que Ele queria, Ele preferiu nos dar vida. Nos dará algo que o ser humano, desde o princípio, ele procura saber o que é. Ele pesquisa na biologia, ele pesquisa na filosofia, ele pesquisa em diversas áreas do conhecimento, mas ele nunca consegue responder o que é a vida. E Paulo, sabendo da curiosidade que o Evangelho traz, sabendo do motivo que o Evangelho existe, ele vai dizer: rogo, eu te peço, preste atenção nas misericórdias de Deus. Ele vai dizer: não se atente a mim, não se atente com quem está falando, mas se atente com aquele que está me enviando. Esse sim tem um plano de salvação para a sua vida, esse sim sabe quem você é, sabe de onde Ele quer te tirar. Preste atenção naquele que um dia morreu por mim e por você. Ele está rogando pelo amor que Deus tem por você e por mim, e não pelo seu poder argumentativo que Paulo poderia ter. Ele não está dizendo sobre a teologia que ele poderia proferir. Ele poderia estar dizendo sobre qualquer coisa que Paulo poderia discursar. Mas ele está dizendo: me esqueçam e preste atenção no Senhor que está conduzindo a obra. Quantas vezes nós, em meio ao caminho da vida, em meio às dificuldades do caminho, nós olhamos em volta, tentamos justificar pelo que o pastor está nos dizendo, ou queremos justificar porque a nossa família está agindo de tal forma, ou queremos que as pessoas nos deem atenção porque eu sou cristão, eu estou correto e o mundo ao meu redor está em pecado. E nós nos esquecemos de olhar para os céus, nos esquecemos de olhar para Deus e dizer: muito obrigado pela tua misericórdia. Muito obrigado pelo amor que tem derramado sobre a nossa vida. Muito obrigado pelo ar que eu estou respirando no meu coração.
E Paulo ele sabe exatamente o que ele está propondo. Ele está propondo: esqueçam o ser humano, se lembrem de Deus. Se lembrem de quem Deus é. Mas como eu disse a vocês, Paulo ele estava antes dizendo o porquê dele estar falando. Ele irá continuar no verso 1 o que ele quer dizer ao seu povo. Peço, pela misericórdia de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Prestem muito bem atenção, porque Paulo não escreve nada por acaso. Paulo não escreve nada ao seu bel prazer, mas ele escreve porque ele tem uma missão e ele sabe o que ele quer dizer. Ele sabia que os irmãos que se encontravam em Roma, os irmãos que ele estava pedindo ajuda durante toda a carta de Romanos, ele sabia muito bem que lá haviam judeus convertidos ao cristianismo. Algo bem comum entre as igrejas da sua época. Pessoas que conheciam acerca da lei, que escutavam acerca do Messias, de quem Jesus era, e se convertiam. E Paulo sabia muito bem que todo judeu ele sabia exatamente o que era o sacrifício. Ele sabia que o judeu comum do seu tempo, ele chegaria talvez durante a Páscoa com um animal para pedir perdão pelos seus pecados. Ele levaria um animal para agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas, porque a colheita aconteceu. O judeu da sua época, ele tem entendimento do que o sacrifício é. E é muito interessante que enquanto você está lendo o livro de Levítico, e Deus está definindo o que Ele quer como sacrifício, e Ele vai dizer o peso exato de cada animal, o peso exato de cada plantação, o peso exato, a forma exata, como aquele animal deve estar, não deve estar ferido, porque o sacrifício precisava ser perfeito. O sacrifício precisava ser feito de forma completa. O sacrifício ele tinha dentro de si uma lógica que eu estava disposto a abrir mão do que eu tinha de mais valor para entregar ao Senhor. O sacrifício era uma forma de apontamento para quem Cristo seria entre os homens. Aquele que era perfeito se torna como os imperfeitos para trazer vida e vida em abundância. Mas ele vai dizer sobre um sacrifício. E ele vai dizer: ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. Se uma pessoa daquele tempo talvez lesse de forma curiosa o que estava escrito ali, sem saber qual era o contexto, ele poderia pensar que Paulo estava dizendo acerca de sacrifícios humanos. Mas não era muito bem por aí que Paulo estava dizendo. Paulo ele sabia que na compreensão do Evangelho, no mundo invertido que o Evangelho traz em nossa vida, onde as coisas que antes tinham valor para mim não tem mais, Paulo está dizendo que se entreguem como sacrifício para que a obra aconteça. Se entreguem de forma plena, se entreguem de forma pura, tentem fazer o melhor para que o sacrifício de Deus não seja inútil. Em uma igreja onde nós somos corpo de Cristo, onde eu dependo dela e dela de mim, ele de mim, ela dele, onde cada um precisa se orquestrar para que as coisas aconteçam, que ninguém faz nada sozinho. Ele está dizendo: esqueça você mesmo, esqueça quem você é, para que a obra de Deus aconteça no meio de vocês. Esqueçam o ego, esqueçam o que está acontecendo de errado, esqueçam tudo que o seu amigo, o seu irmão em Cristo está dizendo sobre você, para que a obra possa continuar. Se entreguem de forma plena, se entreguem de forma que só você pode se entregar. De forma que a obra de Deus possa perpetuar entre vocês, porque vocês estão dispostos a viver o maior de Deus. Deus não faz nada pelo acaso, Deus não faz nada pela esquizofrenia, mas Deus está dizendo: eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um plano para a sua igreja, eu tenho um plano para quem você seria. Mas só preciso que você esteja disposto a se entregar de forma completa. Disposto a se entregar de forma que só você pode fazer por si mesmo. O judeu tinha a concepção de que quando ele entregava aquele cordeiro, ele saberia que quando terminasse todo o processo de sacrifício, aquele cordeiro voltaria como pó.
Você está disposto a isso? Você está disposto a esquecer quem você é? Você está disposto a esquecer sobre a sua vida porque você tem que estar na igreja? Porque você está cansado, você está atribulado e vai ser mais um culto comum, mas você poderia estar aqui e ver o extraordinário de Deus num culto comum. Quantas vezes nós abrimos mãos para estar no trabalho de um plano, ou abrimos mão para estar em família, para estar entre amigos, mas quando se trata de igreja, eu preciso descansar, meu pastor vai entender. Ou eu não quero saber o que eu posso fazer lá, porque os irmãos são tão atribulados, os irmãos não querem saber de nada, eu faço tanto pelos outros, mas ninguém faz nada por mim. Aí você se entrega como sacrifício apenas com uma perna e um braço ou uma voz? Ou você se entrega de forma que a sua mente e o seu coração está entregue ao Senhor e dizendo: me use, me capacite para fazer o melhor de ti. Paulo sabia muito bem que ele estava excluindo de dentro daquela igreja qualquer lógica de pouca farinha, meu pirão primeiro. Ele estava trazendo aqueles irmãos para a união, com um corpo que é vivo e eficaz e acontece, e aqueles que estão ao seu redor conseguem testemunhar o que a obra de Deus é. Ele vai dizer: este é o culto racional de vocês. Ele vai dizer que não importa as suas emoções, não importa o quanto você está chorando, não importa o quanto você está sentindo no culto que o sobrenatural está acontecendo entre nós, mas se a igreja não está se comportando como igreja, é simplesmente emoção. Se nós não estamos vendo, primeiramente, o milagre da simplicidade, da comunhão, do partir do pão, da ceia do Senhor, por que nós estamos esperando que Deus abra portas miraculosas se nós não estamos agradecendo simples? Em meio à caminhada de uma igreja, em meio à vida sua com Deus, nós precisamos nos lembrar de como o simples Ele nos traz a alegria do Senhor. De como o extraordinário de Deus acontece em ter pão na mesa, de ter trabalho em casa. Vocês se conhecem muito bem, eu estou aqui como visitante, mas vocês se conhecem muito bem e sabem a dificuldade de cada um aqui. Sabe o que cada um está passando, sabe quais são as dificuldades, quem está desempregado, quem está terminando um casamento, quem está começando uma nova vida, numa faculdade. Nós precisamos estar dispostos a viver de forma que só Ele pode nos propor. E entender que o nosso culto primeiro começa no nosso entendimento de quem Cristo é, de entender as misericórdias de Deus para que possamos viver e comunhar com as pessoas. Não é por motivo comum que Jesus, quando Ele resume a lei, Ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus e depois o teu próximo. Para amar ao próximo é preciso que eu ame a Deus acima de todas as coisas, porque o ser humano não é algo fácil. O ser humano está disposto a brigar por qualquer coisa, a se dividir por qualquer motivo. Mas ele está dizendo: ame a Deus, que eu vou guiar o seu coração para onde você deve ir, com quem você deve andar, com quem você deve ajudar. A Bíblia nos ensina que quando nós estamos vivendo a vontade de Deus, as pessoas irão testemunhar coisas que vão procurar entender o porquê das coisas estarem acontecendo, e nós poderemos glorificar a Deus e dizer: o nosso Deus é grande. Aleluia. Mas Paulo não termina por aí. Paulo, ele quer nos ensinar sobre transformarmos a nossa vida comum, transformar quem nós somos, transformar a nossa igreja, transformar o nosso bairro através de quem Cristo é. Eu convido a você a estar lendo comigo o verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo sabe muito bem com quem ele está se comunicando. Paulo sabe muito bem com quem ele quer se informar, com quem ele quer se comunicar. Paulo sabe muito bem daqueles irmãos que estão vivendo numa grande capital do Império de Roma, o maior império já visto em toda a história, até aquele momento. Paulo sabia das dificuldades numa cidade onde havia muitas pessoas, muitas religiões, muitas transações comerciais, muito dinheiro envolvido.
Paulo sabia muito bem que naquela cidade havia muitas pessoas miseráveis e pessoas extremamente ricas. Paulo sabia que naquele contexto do Império Romano, Paulo sabia que naquela cidade, para você estar em contato com alguém, você deveria estar em um culto religioso. As pessoas vão entender, né? Os historiadores vão entender naquela hora, naquele momento, que era importante para que a pessoa tivesse uma vida sociável, ela estar entre os deuses, entre as festas, entre aquelas divindades do Império Romano, que para hoje, para nós somos histórias, somos filmes, mas para aquele tempo eram deuses. Paulo vai olhar tudo isso e ele vai dizer: não se amoldem. Diga não. Não permita o pecado entrar na sua vida e bagunçar com ela. Não permita que o caminho de luz, de vida que eu estou te mostrando seja contaminado pelo pecado. Paulo está nos ensinando que aqueles irmãos judeus, aqueles irmãos cristãos que estavam vivendo numa capital romana, onde deviam entregar seus tributos a César, viver entre os romanos, viver entre a sociedade e seu exército, ele está dizendo: diga não. Não permita que a sua vida seja transformada para o que eles querem, mas você contamine com o Evangelho. Comunique com as boas novas do Evangelho. Comunique com as coisas que só o nosso Senhor Jesus pode realizar. Se amoldem ao padrão do mundo, dos céus, e não se permita estar contaminado com o reino das trevas. E se fosse entre nós? O que nós faríamos? É muito simples nós dizermos que eu nunca faria isso. Eu não viveria entre festas e celebrações a qualquer tipo de divindade romana, porque eu sou firme com o meu Deus. Eu venho ao culto de domingo, eu estou nos cultos de oração, eu estou na leitura da palavra. E eu, mas Paulo já nos ensinou a esquecermos o eu e lembrarmos de Deus. Você estaria disposto a abandonar uma certa identidade que você pensa que é, para viver o Evangelho de Cristo? De carregar a sua cruz e seguir? Você está disposto a entrar em contato com o mais sagrado, com o mais íntimo de Deus, porque você não está mais no pecado, não está vivendo entre as pessoas, dispostas a pecar com elas? Jesus em nenhum momento abandonou o pecador. Jesus em nenhum momento deixou de sentar à sua mesa e comer e conversar com eles. Mas em nenhum momento Jesus estava disposto a pecar junto a eles. Jesus não estava disposto a abrir mão do que ele sabia que era o correto, porque ele sabia para onde ele ia, ele sabia quem estava enviando, ele sabia quem ele era. Nós não podemos mudar as nossas condutas quando nós estamos estáveis com o nosso ser. O maduro é aquele que não age como criança. O maduro é aquele que, diferente de uma criança, quando as coisas são difíceis, ele permanece no que é o correto. Age como deve agir e não como ele quer agir. Em meio a uma discussão, o homem maduro, ele não bate em ninguém, mas ele escuta e espera a sua vez de falar. Diferente de uma criança que esperneia, que grita, que quer saber e ganhar tudo na birra, o homem maduro não. A mulher madura não. Age segundo o correto. Age segundo o que é o certo. Paulo está dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo infantil, desse mundo de pecado. Está disposto a brigar, está disposto a guerrear por qualquer real que apareça entre vocês. Mas ele está dizendo: se amoldem ao padrão dos céus. Transformem-se pela renovação da sua mente. Permita que o Espírito Santo de Deus, quando é selado em seu coração, ele possa estar transformando quem você é no plano de Deus na sua vida. Quantas vezes nós, quando recebemos alguém em nossa igreja, e nós vemos a vida dele em frangalhos, chegando em desespero, com a cara rancorosa, e ele vem um domingo, ele vem outro domingo, ele está disposto a conhecer Jesus,
ele é batizado, ele é transformado pela graça de Deus, se torna um crente ativo na igreja, trabalhador, fiel. Eu não conheço nada que possa fazer a não ser o Evangelho. Quantas vezes nós vemos pessoas que estão querendo largar vícios, querendo largar comportamentos corrosivos da sua vida, e tentam de forma poderosa, e tentam com todo o empenho, criam metas, criam estratégias e não conseguem, porque só o Evangelho liberta do pecado. Só o Evangelho é capaz de nos levar a algo além que nós não conseguimos por esforço próprio, mas pela graça divina de Deus. Como eu disse a vocês, eu não pretendo ser longínquo na minha fala. Mas Paulo ele vai concluir de forma tão linda que ele vai dizer o seguinte: após vocês não se amoldarem a esse mundo, após vocês transformarem a renovação da sua mente, ele vai dizer que aí sim vocês irão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas lembre muito bem de quem está escrevendo esta carta. É Paulo. Paulo, ele está dizendo acerca de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E se você hoje for em qualquer outro culto religioso, não aqui nesta igreja, você irá reconhecer que quando a pessoa fala dos planos de Deus, sempre tem as melhores viagens, as melhores oportunidades de emprego, as melhores metas para a sua vida. Isso que seria agradável a Deus? Mas não. Quem nos fala acerca de uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus é Paulo. Paulo, que foi de perseguidor a perseguido. Paulo, que apanhara nas prisões. Paulo, que passara fome. Paulo, que passara frio. Paulo, que estava disposto a perder a cabeça pelo Evangelho. Paulo, que havia naufragado. Paulo, que havia sido picado por cobra. Porque havia pessoas naquela ilhazinha lá em Malta que precisavam ouvir acerca do Evangelho de Deus. Esse Paulo, que tanto sofre, que tanto chora pelo Evangelho, ele vai dizer lá em 2 Timóteo, como diz aqui em Romanos: experimente a boa vontade de Deus. Quando vocês estiverem dispostos a se entregar completamente como eu tenho me entregado, vocês irão ver que Deus age de forma boa e agradável e perfeita com seus filhos. Quando Paulo está falando acerca de um sacrifício interno para viver o que Deus quer viver em nós, quando Paulo está dizendo acerca de uma renovação da sua mente, ele está dizendo, aí sim, vocês estão dispostos a viver a boa e perfeita vontade de Deus. Paulo sabia o que é sofrer. Paulo sabia o que é chorar. Paulo poderia simplesmente dizer lá em 2 Timóteo, sua última carta, para o seu último discípulo, ele vai dizer, ele poderia dizer assim: Timóteo, eu estou preso pela 3ª vez, eu não aguento mais isso aqui, esse negócio de evangelho é balela, pode ir para casa, vai descansar, procure um emprego. Ele poderia simplesmente dizer e falar: Timóteo, você é muito novo, vai procurar uma mina bonita, vai ver uma vida como os romanos vivem, tranquila na capital. Mas, ou você pode simplesmente ir para uma cidade mais longe da capital, onde há praias bonitas, viva lá, descanse. Eu preguei o Evangelho e vi que não vale tanto a pena assim. Mas ele vai dizer assim: Timóteo, enquanto estava preso, ele diz, venha sofrer comigo. Eu convido a você a sofrer comigo. Ele vai dizer, você quer ver o que Deus pode fazer? Venha sofrer comigo. Se Paulo estivesse hoje em carne e osso à sua frente, fizesse convite a você, você estaria disposto a ir? Você estaria disposto a ver a transformação da sua mente pelo Espírito Santo de Deus? Você estaria disposto a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus enquanto alguém está apertando o seu calcanhar, enquanto alguém está te perseguindo no trabalho, enquanto você vê que as coisas não estão prosperando? E mesmo assim confiar que a palavra de Deus tem poder e que ela irá fazer a sua boa, perfeita e agradável vontade.
Paulo está nos fazendo um convite. Paulo está nos fazendo um entendimento de uma nova vida, de uma nova identidade, de uma nova forma como a igreja deve viver. Paulo está te fazendo um convite hoje, como um dia fez a mim. Paulo está fazendo um convite a você hoje, como eu tenho recebido todo dia. Em meio à tristeza da vida, permanecer firme. Quando você entende isso, você começa a viver em pecado, porque você é pecador, e você consegue entender que não vale uma vida de pecados, porque eu já conheci a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ver que as coisas cooperam sim para aqueles que amam a Deus. Convido você a baixar a sua cabeça agora. Eu convido você a refletir sobre quem você é. Eu queria que você refletisse sobre como você está lidando com a vida. Se tem sido sim uma pessoa agressiva, uma pessoa que não quer saber de quem Cristo é. Ou se não, você está numa caminhada que você tem tentado com seus esforços, mas você mais não sabe o que fazer. Paulo te faz um convite. Mas mais que isso, o Senhor Jesus te faz um convite nessa noite. Se Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato, me permita entrar no seu coração e ceiar contigo e você comigo. Compartilhar uma vida juntos. Venha experimentar a boa, agradável e perfeita vontade que eu tenho para a sua vida, para a sua igreja, para a sua comunidade, para o seu bairro. Permita ser um instrumento meu em meio ao caos do mundo. Ninguém está olhando a você. Ninguém está te vendo. Estamos aqui neste salão, eu, você e Deus. Você sabe das lutas que tem passado, você sabe das dores que tem vivido, você sabe das dificuldades em sua família, em seu trabalho, na sua faculdade, em sua escola. Mas o Senhor Jesus está dizendo a você no dia de hoje, você quer dar um passo a mais junto comigo? Eu não posso dar esse passo por você. Eu gostaria muito, mas eu não posso. Simplesmente você, com seu pé direito, com seu pé esquerdo, precisa avançar para o reino dos céus. Apenas segurando a mão de Jesus e dizendo, me guie. Se você está disposto a firmar um compromisso com Deus essa noite, eu convido você a levantar a sua mão. Seja um compromisso de uma nova vida, seja um compromisso de uma renovação na sua mente, seja um compromisso de entender quem Cristo é, ou seja também um compromisso de reafirmar algo que já reafirmaram no passado com Deus. E se colocar de novo de joelho nos chãos e dizer, Deus, me perdi em meio aos meus caminhos, eu preciso voltar à tua casa. Enquanto você ora, te dou um tempo para você refletir. Você pode estar pensando que eu estou me prolongando a tudo isso, mas eu não gostaria de dormir hoje pensando que por 5 segundos a mais alguém deixou de estar em paz com Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado porque ela corrige nossos atos, mesmo em meio aos nossos pecados. Senhor Deus, nos guie por ela. Nos permita, Senhor Deus, termos uma mente renovada por Ti. Glória a Deus, renova, Senhor. Ser com aqueles que estão conosco. Que o Senhor possa também estar conduzindo a eles para irmos juntos ao céu. Ser com cada casamento, com cada família que representada, Senhor Deus. Com cada cidadão dos céus que está em meio às trevas, ó Pai, aqui nesse momento. Escute o clamor de cada um. Sim. O Senhor conhece os corações, o Senhor conhece a realidade, ó Pai. E se alguém nessa noite, ó Pai, por falta de coragem, por vacilar, Senhor Deus, em meio ao caminhar, não está em paz contigo, ó Pai. Não permita dormir tranquilo até estar em paz contigo. Nós pedimos pelo teu santo e precioso nome. No nome de Jesus nós oramos. Amém.
No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é! Nome de Jesus. Ai, meu Deus, eu creio no mover do teu Espírito Santo, Senhor. Obrigada, A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, clama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é.